Por mais de 4 décadas, Lana Wood carregou uma convicção ardente que se recusa a desaparecer. A morte de sua irmã, Natalie Wood, em 29 de novembro de 1981, não foi um acidente qualquer. E Robert Wagner, o homem que mais a amava, ainda não está contando tudo o que sabe. Lana, a irmã mais nova e extremamente protetora de Natalie, viu a narrativa oficial mudar de queda trágica ao mar para fatores indeterminados. Viu novos hematomas documentados no corpo da irmã e ouviu testemunhas-chave mudarem suas versões. Mesmo assim, Wagner permanece em silêncio sobre os detalhes mais importantes. Mesmo depois do caso ter sido declarado aberto e sem solução, e ele ter sido inocentado de envolvimento direto em 2022, Lana insiste. Ele sabe mais. Ele sempre soube mais. Que segredos explosivos Robert Wagner escondeu por tanto tempo? Por que ele se recusou a cooperar totalmente com os investigadores, mesmo com o surgimento de novas revelações? A convicção inabalável de Lana Wood aponta para uma verdade que Hollywood talvez nunca queira que seja totalmente exposta. As revelações a seguir irão chocá-lo. Lana Wood, nascida Svetlana Gurdin em 1946, viveu grande parte da sua vida à sombra da sua lendária irmã, Natalie Wood. Lana construiu a sua própria carreira como atriz, sendo mais famosa pelo seu papel como Plenty O'Toole no filme de James Bond de 1971 e como modelo da Playboy. Mas o seu mundo mudou para sempre na noite em que Natalie morreu, em 1981. Inicialmente, Lana apoiou Natalie quando ela se casou novamente com Robert Wagner em 1972, na esperança de que o casal finalmente tivesse encontrado a felicidade duradoura após o doloroso divórcio de 1962. Ela passou um tempo com eles, acompanhou a vida familiar com as filhas de Natalie, Natasha e Courtney, e acreditou na imagem de conto de fadas que eles projetavam. Então chegou o dia 29 de novembro de 1981. Natalie se afogou perto da ilha de Catalina, no iate de Wagner, o Esplendor. Lana ficou devastada. Quase imediatamente ela percebeu alguns sinais de alerta. A demora de Wagner em pedir ajuda, os hematomas inexplicáveis no corpo de Natalie e a confissão posterior do capitão Dennis Davern de que havia mentido para proteger a versão de Wagner. Lana afirma que Wagner a ignorou completamente após o funeral. Nenhuma ligação, nenhum contato com suas sobrinhas e o que ela descreve como uma silenciosa lista negra de Hollywood que acabou com seu trabalho. Durante anos, ela permaneceu praticamente em silêncio em público, mas a reabertura do caso em 2011 mudou tudo. Desde então, Lana tem se manifestado abertamente, em podcasts como Fatal Voyage, no programa do Dr. Phil, e Peter Ambosk, e principalmente em seu livro de memórias de 2021. Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood. Irmãzinha, minha investigação sobre a morte misteriosa de Natalie Wood. No livro e em entrevistas, ela afirma categoricamente: Robert Wagner tem algo a esconder. Ela não o acusa de assassinato premeditado, mas acredita que a noite fatal começou com uma discussão violenta alimentada por ciúmes, móveis arremessados, uma garrafa quebrada, e que as ações, mesmo depois de o departamento do xerife do condado de Los Angeles
ter esgotado todas as pistas em 2022. Ter oficialmente inocentado Wagner de envolvimento direto e ter deixado o caso em aberto e sem solução, Lana não recuou. Ainda em 2025, ela chamou Wagner de covarde por se recusar a falar abertamente com os investigadores. E disse que não esperava nenhuma confissão no leito de morte do ator, agora com 95 anos. Tudo o que Lana faz nasce de um amor profundo e da dor. Ela luta para honrar a memória da irmã, para garantir que o medo que Natalie sentia da água escura e seus últimos momentos de terror não sejam apagados por uma versão polida do acidente. Lana Wood aponta diretamente para peças-chave de evidência que, segundo ela, Wagner nunca explicou completamente. Os hematomas recentes nos braços, pernas e pescoço de Natalie, documentados no relatório de autópsia revisado de 2012, que sugerem um trauma antes de ela entrar na água. O depoimento retratado do capitão Dennis Davern, que descrevia uma briga feroz, com móveis sendo arremessados e Wagner quebrando uma garrafa de vinho em um acesso de raiva, e a própria admissão tardia de Wagner em suas memórias de 2008 de que uma discussão de fato ocorreu, após anos negando-a. Lana afirmou repetidamente que Wagner tem algo a esconder. Uma frase que ela usou no programa do Dr. Phil em 2018 e que repetiu em entrevistas e em seu livro de 2021, Little Sister. Ela o acusa de se recusar a falar abertamente com os investigadores desde o início, mesmo depois de ter sido considerado suspeito em 2018, e questiona por que um homem inocente não limparia seu nome cooperando plenamente. Para Lana, essas não são apenas inconsistências. São sinais de que Wagner sabe mais sobre o que realmente aconteceu naqueles momentos finais e escolheu o silêncio para se proteger. Essa recusa, ela insiste, é a prova mais clara de que ele não está contando tudo o que sabe. Essas acusações diretas da própria irmã de Natalie alimentam o mistério e tornam sua convicção impossível de ignorar. A convicção de Lana Wood de que Robert Wagner não está contando tudo o que sabe se baseia em uma montanha de evidências específicas e relatos de testemunhas que surgiram ao longo dos anos. Primeiro, as evidências físicas no corpo de Natalie. O relatório do legista, revisado em 2012, alterou a causa da morte de afogamento acidental para afogamento e outros fatores indeterminados. O relatório destacou hematomas recentes, uma marca de 10 centímetros em seu antebraço direito, vários hematomas pequenos na coxa esquerda e na parte superior do braço, arranhões recentes no pescoço e na bochecha, e escoriações na testa e nas pernas. Os investigadores notaram que a localização e a multiplicidade dessas lesões sugeriam que elas ocorreram antes de ela entrar na água, o que é consistente com uma luta ou agressão, e não com um simples escorregão ao amarrar um bote. Lana enfatizou repetidamente o medo paralisante que Natalie tinha de águas escuras desde sempre. Ela não teria se aproximado da borda sozinha à noite em condições adversas, especialmente sem colete salva-vidas ou calçados adequados. Depois, há a dramática retratação do capitão Dennis Davern. Em suas declarações iniciais de 1981, Davern apoiou a versão de Wagner sobre uma queda acidental. Mas em entrevistas a partir de 2009,
em seu livro de 2009, Goodbye Natalie, Goodbye Splendor, e em depoimentos posteriores às autoridades após a reabertura do caso, em 2011, Davern descreveu uma noite de fúria explosiva. Uma discussão feroz entre Wagner e Natalie depois que Christopher Walken foi dormir, com gritos, pancadas, móveis sendo arremessados e Wagner quebrando uma garrafa de vinho. Davern afirmou que Wagner demorou a pedir ajuda, passou-se mais de 1 hora antes do alarme ser acionado e o instruiu a manter uma versão suavizada dos acontecimentos. Lana considera isso crucial. A versão alterada de Davern coincide com o que ela acredita ter acontecido naqueles momentos finais. Lana também aponta para as versões contraditórias do próprio Wagner. Durante anos, ele insistiu que foi um acidente trágico sem qualquer discussão envolvida. Mas em seu livro de memórias de 2008, Pieces of My Heart, ele finalmente admitiu que houve uma discussão acalorada naquela noite, embora tenha minimizado o ocorrido e negado qualquer violência. Lana vê isso como uma divulgação seletiva, porque admitir a discussão apenas décadas depois e nunca explicar completamente os hematomas ou a demora. Esses elementos, hematomas incompatíveis com um acidente, a retratação detalhada de Davern sobre sua raiva e tentativa de encobrir o ocorrido e as admissões tardias de Wagner formam o núcleo da crença de Lana. Ela afirmou em entrevistas em seu livro de 2021, Little Sister, e em participações no programa Dr. Phil e em podcasts como Fatal Voyage, que Wagner tem algo a esconder. Ela não alega homicídio premeditado, mas argumenta que a briga se tornou física ou negligente e que o silêncio dele protege a verdade. Mesmo com o caso declarado, aberto e sem solução, após o esgotamento das pistas em 2022, sem novas acusações, Wagner inocentado de envolvimento direto, Lana permanece irredutível. Relatórios recentes de 2024 a 2025 mencionam novos depoimentos de testemunhas compartilhados com autores como Marty Hooley, apontando potencialmente para o papel de Wagner, mas nada alterou a posição oficial. Para Lana, isso não é especulação. É um padrão de evidências e evasivas que grita acobertamento. Os momentos finais de terror de Natalie, seu medo de água ignorado, os hematomas que sussurram violência. Essas são as peças às quais Lana se apega, convencida de que Wagner sabe exatamente como elas se encaixam. Para Lana Wood, a recusa de Robert Wagner em falar aberta e completamente sobre aquela noite no Splendor é o maior sinal de alerta de que ele não está contando tudo o que sabe. Desde o início, em 1981, Wagner cooperou minimamente com a investigação inicial, prestando um breve depoimento que descrevia a morte como um trágico acidente. Natalie escorregou enquanto tentava amarrar o bote no escuro. Mas, após a reabertura do caso em 2011, motivada pela retratação do depoimento do capitão Davern e por um novo escrutínio, a postura de Wagner endureceu. Ele tem se recusado sistematicamente a conceder novas entrevistas aos detetives do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. Em 2018, quando foi publicamente nomeado pessoa de interesse, por ter sido a última pessoa vista com Natalie e por seu depoimento apresentar inconsistências,
Ele continuou se recusando a falar. Seu advogado insistia que ele havia cooperado plenamente no passado, mas investigadores como o tenente John Corina notaram a mudança. Wagner simplesmente parou de se comunicar. Lana confrontou esse silêncio de frente. Ela cita o livro de memórias dele, Pieces of My Heart, de 2008, onde ele finalmente admitiu uma discussão naquela noite, depois de décadas de negação, mas ainda a minimiza como não violenta e não oferece nenhuma explicação para os hematomas, a demora em pedir ajuda ou as evidências físicas que sugerem algo mais. Lana vê isso como uma revelação seletiva da verdade. Ele fala quando lhe convém, em um livro controlado ou em uma rara entrevista, mas nunca sob juramento ou para autoridades que possam investigar mais a fundo. As consequências desse silêncio foram devastadoras para Lana. Ela afirma que Wagner a deserdou após o funeral. Nenhum contato, nenhum relacionamento com suas sobrinhas. E que sua influência em Hollywood a levou a ser colocada na lista negra, acabando com suas oportunidades de atuação. A ruptura familiar tornou-se permanente. Mesmo com o caso arquivado em 2022, as autoridades esgotaram as pistas, inocentaram Wagner de envolvimento criminal direto e o deixaram em aberto e sem solução. Lana não vê um desfecho. Reportagens recentes de 2025 mencionam Wagner cada vez mais recluso aos 95 anos, em meio a rumores de culpa, sussurros de novas testemunhas e especulações da imprensa sensacionalista sobre possíveis revelações ou confissões finais, mas nada oficial mudou. Lana disse que não espera nenhuma confissão no leito de morte. Ela acredita que o silêncio dele ao longo da vida é uma forma de proteção e não apenas de luto. Do tempo. Manter-se em silêncio sobre os do tempo. Manter-se em silêncio sobre os detalhes cruciais. Grita acobertamento. Por que o homem que afirma ter amado Natalie mais do que tudo não ajuda a desvendar o mistério de sua morte? Aos olhos dela, a resposta é simples, porque ele sabe mais, e falar abertamente revelaria tudo. Esse muro de silêncio não apenas frustra Lana, como também mantém a ferida aberta para todos que foram afetados pela história de Natalie. Transforma a admiração pelo amor, antes invejado, em dúvida persistente. E torna a luta de Lana ainda mais urgente. Se Wagner não falar, ela falará, até que a verdade não possa mais ser escondida. As consequências da morte de Natalie Wood e a crença inabalável de Lana Wood de que Robert Wagner não está contando tudo que saiu ou que se reverberaram por famílias, carreiras e pela memória pública por mais de 4 décadas, transformando o que poderia ter sido um capítulo encerrado em uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. Logo após o dia 29 de novembro de 1981, o impacto foi devastador. Lana perdeu a irmã da maneira mais traumática imaginável e, em seguida, sentiu-se abandonada pelo homem que um dia fora como família. Ela descreve o completo isolamento. Nenhuma ligação de Wagner, nenhum contato com as sobrinhas Natasha e Courtney e o que ela chama de uma lista negra deliberada de Hollywood, que tornou quase impossível encontrar trabalho. A dor, agravada pelo isolamento, afastou Lana dos holofotes que antes compartilhava com Natalie. Para Robert Wagner, a superfície demonstrava profunda tristeza,
Ele parecia devastado no necrotério, continuou sua bem-sucedida carreira na TV com a série Heart to Heart e mais tarde casou-se novamente com Jill St. John em 1990. Mas os rumores nunca cessaram. Ser nomeado suspeito em 2018 trouxe um escrutínio renovado da mídia e prejudicou sua imagem cuidadosamente construída de viúvo enlutado. Mesmo depois de o departamento do xerife do condado de Los Angeles ter esgotado as pistas em 2022, inocentado o de envolvimento criminal direto e deixado o caso oficialmente em aberto e sem solução, a nuvem de suspeita persiste. Reportagens recentes de 2025 descrevem Wagner como cada vez mais recluso aos 95 anos, raramente concedendo entrevistas e cercado por rumores de culpa secreta, embora nenhum novo desenvolvimento oficial ou confissão tenha surgido. A sombra mais longa recai sobre as filhas de Natalie. Natasha Gregson Wagner falou comoventemente sobre o trauma de perder a mãe tão jovem e em circunstâncias tão misteriosas. Ela escolheu um caminho de lembrança silenciosa, escrevendo um livro de memórias, produzindo documentários, evitando o confronto direto com as acusações. Courtney, a filha mais nova, manteve-se ainda mais reservada. A ruptura familiar que Lana descreve, com Wagner cortando relações, deixou feridas profundas que o tempo não conseguiu curar. A luta pessoal de Lana definiu seus últimos anos. Seu livro de memórias de 2021, Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood, Irmãzinha, minha investigação sobre a morte misteriosa de Natalie Wood, tornou-se uma plataforma para expor todas as evidências que, em sua opinião, apontam para a verdade ocultada por Wagner. Os hematomas, o depoimento retratado de Davern, o alarme tardio, o medo da água que Natalie jamais teria ignorado. Ela já participou de podcasts, do programa do Dr. Phil e de entrevistas, sempre repetindo a mesma mensagem central. Wagner tem algo a esconder e seu silêncio o protege. No entanto, apesar de sua persistência, nenhuma acusação formal foi feita, nenhuma descoberta obrigou Wagner a depor sob juramento e o caso permanece sem solução. Lana afirmou que não espera mais uma confissão no leito de morte. Ela simplesmente quer que os fatos sejam corrigidos pelo bem de Natalie. Essa batalha inacabada traz lições profundas. Ela expõe como os instintos protetores de Hollywood e a passagem do tempo podem enterrar verdades incômodas, deixando famílias carregando a dor sozinhas. Destaca o custo humano de mistérios não resolvidos, luto interminável, relacionamentos rompidos e uma persistente sensação de injustiça. A recusa de Lana em desistir nos lembra que algumas histórias exigem respostas, mesmo quando os poderosos escolhem o silêncio. A admirável história de amor de Natalie e Wagner, que outrora inspirou fãs, agora serve como um conto de advertência. Uma história em que ciúme, segredos e evasivas transformaram a devoção em dúvida. A convicção de Lana Wood mantém essa dúvida viva, garantindo que a pergunta permaneça: se Wagner realmente não tem mais nada a dizer, por que nunca disse tudo? Sua luta talvez nunca termine com uma vitória nos tribunais, mas impediu que a memória de Natalie fosse reduzida a um mero acidente. E nessa persistência reside a consequência mais profunda, a verdade,
por mais parcial que seja, se recusa a permanecer oculta para sempre. Da ligação inquebrável entre duas irmãs, a busca incessante por respostas que se estende por mais de 4 décadas, a história de Lana Wood é uma história de amor profundo, luto implacável e recusa em aceitar o silêncio como a palavra final. A morte de Natalie Wood continua sendo um dos mistérios mais intrigantes de Hollywood. Hematomas que não condizem com um acidente, depoimentos contraditórios e um marido que, para Lana, nunca contou toda a verdade, mesmo com o caso ainda em aberto e sem solução, com Robert Wagner inocentado de envolvimento direto, mas ainda se recusando a cooperar mais profundamente, a convicção de Lana permanece. Ele sabe mais e sempre soube. Essa dúvida persistente nos deixa com pesar por uma vida interrompida precocemente, empatia pela dor de uma irmã que o tempo não pode curar e inquietação sobre os segredos que pessoas poderosas conseguem manter enterrados. Foi realmente um acidente trágico ou existe uma realidade mais sombria que Wagner escolheu não revelar? Se esta análise profunda de um dos mistérios mais persistentes da era de ouro de Hollywood te emocionou ou te deixou com algumas dúvidas, curta o vídeo, inscreva-se para mais histórias inéditas de Hollywood e compartilhe sua opinião nos comentários. Você acredita em Lana Wood? O que você acha que Robert Wagner ainda não revelou? Seus pensamentos podem manter essa conversa viva. Obrigado por assistir.